Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo sobre filosofia, né? Nós estamos tratando alguns poucos temas de filosofia, os que eu considero assim essenciais para essa disciplina, que é uma disciplina voltada para conhecimento da sociedade, então conceitos de sociologia e conceitos de filosofia e epistemologia aplicado ao ensino da química. Tá, vamos lá? Nós passamos um pouquinho ali sobre a filosofia da Índia. Eu falei para vocês que está tendo todo um movimento nacional e internacional, e, inclusive a própria Índia e os pensadores, os líderes filosóficos e religiosos, porque na Índia essa questão da filosofia e da religião, ou melhor trocar a palavra religião, essa espiritualidade, elas são muito vinculadas, né? Elas não se separam. Como também aquelas escolas ou até mesmo religiões que foram crias, né? Que originaram-se desse pensamento indiano, como por exemplo o budismo. Tá bom? E agora nós vamos começar a tratar daquela filosofia que vai sim impactar e muito a nossa sociedade ocidental, que é a filosofia grega. Então vamos lá? Como nós fizemos na outra aula, vamos dar uma olhadinha aqui primeiro no mapa, tá? Para você identificar onde ocorreu esse desenvolvimento, né, da filosofia grega e quais as razões. E algumas dessas razões estão vinculadas as características, né, ao posicionamento da Grécia em relação a outros povos, a outros países. Bom, nós temos aqui a Grécia, como é hoje, né, isso aqui é uma imagem do Google Earth, então é a divisão das cidades e estados na Grécia como são hoje. Logo acima a região da Macedônia, vai ser importante porque dessa região aqui nós vamos ter, vai presentear, vamos dizer assim, a humanidade com Alexandre Magno. E aqui nós temos Atenas. Apesar de a gente falar muito sobre a filosofia grega, a Grécia mesmo não é o lar, a casa de origem da filosofia. O lar, a filosofia mesmo, iniciou-se essa filosofia sistematizada, que nós conhecemos, ela se originou nas colônias jônicas, aqui ó, nessa região. Tá? Essa em específico que está marcado aqui com o círculo é a ilha de Samos, que nós vamos comentar desse filósofo pré-socrático que nós escolhemos para falar para vocês, porque ele vai influenciar muito, né, Sócrates, e depois ele vai dar uma sequência então, né, dos seus pensamentos, ou o que dizem ser dos seus pensamentos, os outros grandes filósofos como Platão e Aristóteles. E nós estamos falando aqui então da ilha, né, onde nasceu Pitágoras e que originou um movimento que são os pitagóricos. E que nós temos, né, remanescentes desse movimento, é lógico que com muitas transformações, até os dias de hoje. Então é nessa região aqui que iniciou-se o desenvolvimento da filosofia. Agora, por que nessa região? O que ela tem de tão interessante que permitiu isso? Então vamos lá. Primeiro, a Grécia ela começou a se expandir, né, enquanto império, mas não com o mesmo sentido de império, com esse controle que teve, por exemplo, Alexandre, nem mesmo com o controle que teve o Império Romano, né? Essas colônias, inclusive, eram mais colônias mesmo, né? Elas tinham uma autonomia política considerável. E elas eram as frentes de comércio da Grécia, na verdade. Então, essa região, onde está ali Samos, Esmirna, né, Mileto, essas colônias foram colônias de muita comercialização. Consequentemente, muita geração de riqueza. E essa riqueza foi uma das condições, um dos fatores que permitiu o desenvolvimento da filosofia. Por quê? Para que você pense em questões transcendentais, em questões metafísicas, religiosas, você precisa ter tempo.
Nós conversamos sobre isso numa outra aula, né? Para você ser um filósofo, você precisa ter tempo para sentar. Eu mesmo comentei com vocês, para que um professor prepare uma aula, minimamente ele tem que sentar, ele tem que ler, ele tem que estudar, ele tem que ter acesso a materiais, a recursos, a livros. E para isso, você precisa ter dinheiro. E precisa ter dinheiro também para compensar o tempo. Você não está produzindo para aquele momento, você pode estar produzindo para uma outra geração um conhecimento. Mas naquele momento você não está produzindo. Então, é necessário ter recursos financeiros. E isso foi permitido graças a esse desenvolvimento do comércio. Um outro fator interessante também é justamente a distância de Atenas, a distância da Grécia. Porque nós podemos dizer que essas colônias, elas não viviam uma pressão, né, do poder central, uma pressão política tão forte como aqueles estudiosos que viviam na Grécia nesse momento. Outro fator importante, na Grécia Antiga não havia um livro de revelações, não havia um livro de revelações dogmáticas, como a Bíblia ou o Corão, por exemplo. Portanto, não se formou na Grécia Antiga uma religião onde tivesse ali uma classe sacerdotal com forte influência, inclusive sobre o controle político. Aliás, até existia uma certa diversidade desses cultos, apesar de haver, vocês vão ver na história de alguns filósofos serem condenados, né, por ateísmo, né, não seguir as religiões e a moral daquela cidade-estado, mas havia uma liberdade em relação ao pensamento. E o interessante é que deste fato origina-se outro. Como não havia um livro, né, de revelações, portanto não havia um livro com dogmas, como é estabelecido pela Bíblia e pelo Alcorão, e não havia essa classe sacerdotal, permitiu-se o desenvolvimento, então, dessa relação com o espiritual, dessa relação com divindades, através do quê? Da poesia. E são essas poesias que vão desenvolver, então, figuras mitológicas, o mito que é muito importante nesse primeiro momento, né? Nós vamos falar sobre os períodos de desenvolvimento da filosofia grega. Então, esses mitos que eram desenvolvidos, que eram criados, personificados pelos poetas, também traziam essas questões morais, metafísicas, do valor da vida, do valor das virtudes, dos defeitos. E, consequentemente, as pessoas se aproximavam muito dessas obras. E essas obras permitiam, então, também esse desenvolvimento dessa harmonia. Essa harmonia, esse pensamento estético harmônico, também leva o grego a pensar de uma forma diferenciada, a pensar num outro patamar, a enxergar outras questões. Então você vai unir condições econômicas, liberdade política, liberdade religiosa e um exercício da harmonia da poesia e que leva você a pensar nessas questões sobre o significado da vida, o significado da morte, sobre a ética, sobre o bem e sobre o mal, é o campo perfeito para desenvolvermos a filosofia. E essa filosofia grega, ela está dividida em 4 estágios. Aliás, está desenvolvida em 6 estágios, 6 etapas, né? Eu falei 4 aqui porque alguns autores adotam 4 divisões. Outros adotam 6 divisões. Eu vou comentar com vocês as 6 divisões, mas eu particularmente não concordo com essa 6ª aqui, mas vou citá-la também e explico por que eu não concordo com ela, tá? Então lembrando, autores que vão citar 4, alguns que vão citar 6. Então, qual que é o primeiro? O primeiro etapa desse desenvolvimento, o que vai ocorrer aqui nas colônias jônicas, é o período que eles chamam de pré-socráticos, anterior a Sócrates,
E esse período pré-socrático, o grande foco é explicar a natureza. Nesse momento, esses pensadores eles estão tentando explicar isso que eles estão vendo no mundo, essa diversidade de substâncias, de seres vivos, de cores, de fenômenos. E além de tentar explicar isso, eles querem encontrar a substância fundamental, a essência. Por isso que você vai ver filósofos explicando que a essência primordial é a água, a substância primordial é algo indefinido, a substância primordial é a terra. Até aquele que vai dizer, que nós vamos estudar, que essa substância fundamental são os números. Vamos tentar entender isso aí. Então esse período é chamado de período naturalista. Depois, nós vamos por um período que é chamado de período humanista. Nesse período, então, já transitando para Atenas, as preocupações com a natureza vão diminuir, de tentar explicar a natureza, e vai se focar mais no homem. E aí é óbvio que o foco vai ser a moral, a ética, o valor da vida de um homem, questões como liberdade, amor, virtudes vão ser fortalecidas. E também vai ser muito importante tentar entender como o homem conhece e qual é a importância desse conhecimento. E aqui nós vamos ter, não vamos dizer dois grupos, porque vai ser um grupo e uma pessoa. Né? Nós vamos ter os sofistas e Sócrates nesse período. Os sofistas, nós vamos falar um pouquinho sobre eles e qual a importância desse grupo e por que também essa palavra tem um significado pejorativo conforme ele é utilizado, mas que também esse grupo teve valor, teve participação nesse desenvolvimento da filosofia. E Sócrates, que nós podemos entender como um marco dentro da filosofia, porque ele vai iniciar essa tríade, né? Sócrates, Platão e Aristóteles. E quando bem jovem eu comecei o curso de filosofia, isso já me chamava atenção, né? Como no mesmo local, contemporâneos em alguma parte das suas vidas, surgiram três figuras que são tão marcantes, né? E que o seu conhecimento vai depois determinar tanto fenômenos no Oriente como no Ocidente. No Oriente, nós vamos ter ali, por Alexandre Magno, uma extensão, provavelmente, de muitas coisas que ele aprendeu com Aristóteles. Nós vamos ter ali uma mescla, inclusive, da filosofia, do pensamento grego com o budismo. E vamos ter, no Ocidente, aqui na Europa, o desenvolvimento a partir do quê? Do cristianismo, com Agostinho e Tomás de Aquino, que também vão beber nessa fonte de Platão e Aristóteles, respectivamente. Bom, depois nós vamos para um período que podemos considerar assim a cereja do bolo, né? O auge, que é o período sistemático, justamente porque vão estar ali Platão e Aristóteles, que vão dar o fino trato da filosofia. E que nós vamos ter mais, né? Vamos ter documentações de origem própria e muito bem comprovada desses dois pensadores. Esses, é óbvio, como Sócrates, nós vamos trabalhá-los individualmente e o que defendeu cada um e as principais diferenças entre eles. Então, é o período sistemático. Depois, nós vamos ter esse período helenístico, que ele vai ocorrer com a participação, devido, né, à participação de Alexandre Magno. Alexandre Magno, lembre-se que ele foi aluno de Aristóteles até os seus 16 anos. É óbvio que foi um adolescente, né? Enquanto adolescente nós conhecemos os adolescentes de hoje e não sabemos exatamente como foi Alexandre Magno como adolescente, mas é bem provável que ele foi muito influenciado pelos ensinamentos de Aristóteles.
E muito das suas decisões como estadista e como militar, na expansão militar do seu império, provavelmente ele usou muito disso que ele aprendeu com Aristóteles. Então aqui você vê também essa influência grega se espalhando. Tá? E o que vai acontecer nesse período é que a expansão foi muito rápida. Veja bem, ó, o pai de Alexandre Magno, ele é assassinado. E ele assume o império com 20 anos e morre aos 32. Ou seja, durante esses 12 anos ele só ficou fazendo o quê? Guerra e expansão, guerra e expansão. E não havia uma forma de ele manter o controle sobre tudo isso, a não ser deixar algum militar de primeiro escalão controlando aquilo que ele ia dominando. Então ele tinha generais, né, vamos dizer assim, de confiança, militares, e óbvio, com um grupo que ficavam nessas regiões que ele ia dominando para fazer a gestão, a administração e manter. Se você não deixa ninguém nas terras que você dominou, é óbvio que depois você perde o controle sobre elas. E o que vai acontecer é que, como ele vem a falecer muito jovem, não tinha sido preparada uma substituição, não tinha sido pensado nessa possibilidade. E esses líderes, devido até à dificuldade de comunicação na época, eles estavam ali naquelas regiões, naqueles estados, com aqueles povos, naquelas nações. O que eles fizeram? Eles realmente assumiram o poder. E com a morte de Alexandre, na verdade, até teve um movimento ali de tentar, entre eles, buscar a hegemonia do poder. Mas perceberam que isso não ia dar certo. E então o império de Alexandre foi dividido entre os seus generais. E nessa região aqui, ó, tá, que vocês estão vendo agora, nessa região, uma coisa muito interessante é que vão se formar aqui dois impérios, né? O primeiro império que vai se formar aqui nessa região é o Império Seleucida. Esse Império Seleucida, ele vai ser substituído depois pelo Reino Grego-Báctrio. E esse reino grego-báctrio vai ter um imperador chamado Menandro. Menandro I. Nós já estamos ali nos anos 160, 135 a.C. E o que vai acontecer? Esse Menandro I, ele vai se converter ao budismo. E relembrando vocês que o budismo, na verdade, é uma espécie de dissidência do hinduísmo. Eu falei para vocês que ele é uma das escolas heterodoxas. Aí tanto que ele se espalha depois, ele vai para a Coreia, para o Japão, para a China e diminui muito a sua importância na própria Índia, né, onde há um resgate depois com o movimento ortodoxo, né, pelo hinduísmo original. Tá? Então se percebe aqui como sim houve esse trânsito, né? E quando a gente conversar um pouco sobre Pitágoras, vocês vão perceber que esse trânsito de informações, inclusive com o Egito, ocorreu antes de Sócrates, Platão e Aristóteles. Então, essa tentativa que eu já comentei com vocês de alguns autores, principalmente autores de filosofia católicos, tentarem blindar especialmente Platão e Aristóteles de toda e qualquer influência do pensamento orientalista, não é muito adequada. Não dá para saber exatamente qual foi essa influência, como chegou até eles. Mas que ela é muito possível ter ocorrida, isso é. Bom, depois nós vamos ter o pensamento religioso. Então, durante esse período da elaboração, né, sistemática de Platão e Aristóteles, houve sim uma preocupação, lógico, com as questões religiosas, né, porque eles discutiam muito sobre questões metafísicas, mas isso não conseguiu dar uma resposta para as questões mais práticas da vida. E essas questões práticas, elas acabam sendo explicadas, então, por questões religiosas. Então, esse período é chamado de período religioso, na verdade, porque ele retorna
ao invés de se utilizar, né, a partir dali do pensamento platônico e aristotélico, eles voltam naquela metafísica anterior a esse período, onde você tinha uma explicação muito mais mitológica e religiosa. Já esse período é contemporâneo ao desenvolvimento do cristianismo. Tá? Nós já estamos falando, então, da nossa era, da era cristã. E também há autores, como eu falei para vocês, que chegam a citar um período cristão na filosofia grega. Autores que defendem essa posição, como eu falei para vocês, são autores católicos que querem estabelecer esse vínculo, né, que há entre a filosofia grega, principalmente Platão e Aristóteles, com a filosofia na Idade Média, né, que vai ser elaborada por Agostinho e Tomás de Aquino, respectivamente, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Então fica aqui essa introdução. Nosso próximo assunto vai ser falar sobre Pitágoras, a importância dele e a tal teoria dos números. Tudo são números. Vamos tentar entender um pouquinho sobre isso também, tá bom? Dê um like no vídeo, compartilhe e espero que vocês estejam gostando e aprendendo sobre esse assunto. Um abraço.